Hoje é quinta-feira, dia de Repórter PUC, e o assunto é a relação dos jovens com bebidas alcoólicas. Você vai saber detalhes de uma pesquisa que traz dados alarmantes. Meninas de 14 a 16 anos bebem mais que os garotos da mesma faixa etária. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Um relatório divulgado no ano passado pela Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil está entre os países com aumento excessivo no uso de bebidas alcoólicas. O problema é que os jovens estão entre os consumidores. Mais da metade dos adolescentes entre 14 e 16 anos admitem beber e mais da metade deles são meninas. As adolescentes brasileiras estão bebendo mais e cada vez mais cedo. É o que indica um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Os dados obtidos são alarmantes. 55% dos jovens entre 10 e 18 anos consomem bebidas alcoólicas. E meninas entre 14 e 16 anos bebem 15% a mais do que os meninos da mesma faixa etária. O que você acha das mulheres estarem bebendo mais do que os homens? Eu acho meio estranho, até então eu não conhecia que as mulheres bebiam começando mais cedo, bebendo mais que os homens, não. Eu acho que é uma realidade aí de hoje em dia. Bom, a vida inteira eu ouvi falar que a mulher amadurece mais cedo que os homens, então a tendência é que elas comecem, a iniciar a vida social delas também mais cedo e elas encontram esse meio na bebida. Com quantos anos você começou a beber? Com 17. Por que os jovens hoje começam a beber cada vez mais cedo? E por que bebem tanto? Para responder a essas questões, eu converso agora com o psicólogo Paulo Martins. Paulo, o que motiva os jovens a consumir excessivamente bebidas alcoólicas e por que as meninas estão bebendo mais do que os meninos? É porque, primeiramente, a bebida ela é oferecida no comércio como sendo aquele ingrediente necessário para a pessoa se sentir autofirmada, incorporada no social e bem socializada. Então, um jovem que tem buscado isso para poder ser uma pessoa que se projeta no social, ele acha que isso é uma resposta imediata. Então, ele pega isso como algo de apoio para ele. E por que as meninas estão bebendo mais do que os meninos? É porque a mulher foi incorporada na cerveja como algo gratificante, como algo de prazer e como um projeto sensual. A mulher, então, se identificando com a cerveja, imediatamente ela se achou que fazendo o par com a cerveja ela seria uma boa ideia. E quais sinais que os pais ou responsáveis podem identificar nos filhos de que eles estão bebendo? Eles ficam ansiosos, eles ficam nervosos, costumam ter mau humor, perdem o apetite, não tem compromisso com a responsabilidade e começa a perder os limites. Qual a sua opinião sobre os jovens começarem a beber hoje cada vez mais cedo? Eu acho que eles se precipitam um pouco e perdem um pouco a maturidade, até mesmo a juventude. Eles ficam mais suscetíveis às drogas por não ter essa maturidade que as pessoas mais velhas e mais vividas têm. Então isso complica um pouco o crescimento deles. E com quantos anos você começou a beber? Muito cedo, com uns 14 anos. Eu acho que eles estão desperdiçando uma boa parte do que eles poderiam gastar com estudo, com a própria infância, E estão dedicando ao álcool. Acho que não vale a pena, não. De acordo com o estudo, é a partir dos 14 anos que as meninas começam a consumir mais bebida alcoólica do que os meninos. O dado mais alarmante é que os jovens estão começando a beber aos 10 anos de idade. O que será que está acontecendo com os jovens brasileiros? Para falar mais sobre o assunto, eu e a repórter Fernanda Mello conversamos agora com o autor da pesquisa, o professor Amadeu Roselli, do Programa de Pós-Graduação de Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Amadeu, Fernanda, sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigado. Professora, a Fernanda foi às ruas, para repercutir essa pesquisa feita pelo senhor na UFMG. E, para a gente começar o nosso papo, quais seriam os motivos que podem estar levando os jovens a beber mais? Nós temos três
entre tantos fatores, né, 3 ou 4 chamam mais atenção. O primeiro deles é uma deficiência na colocação de limites pela família. Tem família que não coloca limites mais e tem família que a qualidade do limite colocado é muito precária. Segundo é que a escola brasileira ainda tem, a privada e a pública, ainda tem uma dificuldade muito grande em lidar com a questão drogas e sexualidade com seus alunos. Terceiro, nós podemos ver a omissão do poder público. Não adianta você ter leis muito bonitas se a lei não é cumprida. Não falta mais nenhuma lei para o Brasil funcionar. Só temos que ter as leis cumpridas. E no Brasil, de maneira geral, a lei que proíbe vender bebida alcoólica para menor de idade não passa de um papelzinho branco retangular fixado junto ao caixa do boteco, do bar, do restaurante. A lei não é cumprida. E depois nós temos ainda, além da questão da omissão do poder público, né, os seus correlatos todos. O que vem também a questão do novo papel social da mulher. A mulher hoje em dia, no século presente, tem um outro papel social e econômico diferente do que tinha no século passado. E essa mulher que hoje disputa mercado de trabalho com o homem, está tendo mais acesso à empresa do que tinha antes. Está tendo salários melhorados progressivamente, embora o homem ainda ganhe um pouco mais. Essa mulher que tem cargo de direção, veja que agora a Petrobras, um reduto machista, tem como presidente uma mulher, isso é muito saudável para a nação. Nós vemos que essa mulher, nesses cargos, ela começa a ter comportamentos masculinos de décadas atrás. Ela tem que, como diretora de uma empresa, por exemplo, né, viajar mais, sair mais, tem mais festas, happy hours, mais coquetéis, e ela consome muito mais colesterol, consome muito mais gorduras, calorias e também bebida alcoólica. E para as meninas menores de idade, como que a gente pode aplicar uma justificativa pelo fato delas beberem mais que os próprios meninos? Essa é uma história interessante. Nós começamos a pesquisar isso em 1988. E o histórico da pesquisa mostra que na década de 40 e 50 do século passado, o ideal de cultura familiar era a menina aprender a cozinhar com a sua mãe. E hoje, nesta década, nós vemos que o padrão de cultura familiar que está aparecendo é a menina começar a beber igual o seu pai. E depois vai beber igual o seu irmão, depois vai beber igual o seu namorado e ao seu círculo de amigos na escola. É onde falha tudo aquilo que eu falei antes. A qualidade do limite, o papel da escola e o estado social da economia, que traz benefícios, mas também prejuízos. Isso tudo está levando que a mulher está perseguindo um padrão de comportamento de consumo de drogas semelhante ao masculino. Primeiro os homens da família dela, depois os homens da sociedade. E a publicidade, nesse caso, professora, ela poderia estar sendo influente no aumento dos jovens estarem bebendo? Sim, Fernanda, a publicidade é uma coisa que influencia demais. Mesmo uma criança que não está olhando para a televisão e está brincando lá com seus brinquedinhos e tal, ela está atenta à publicidade sem estar olhando para ela. E a publicidade, ela é feita não para aquele consumidor mais idoso, de 60, 70 anos. Já está formado. A publicidade é feita para a criança e para o adolescente. E toda ela, nas suas cores, valores e música, né, e pessoas com pouca roupa em geral, aquilo é um estímulo muito mais para um adolescente do que para uma pessoa adulta. Então, a publicidade está fazendo a cabeça das pessoas. E mais uma coisa, anote que as cervejas, que o Brasil tem um número muito grande de marcas, né, cada vez mais tem maior concentração alcoólica. Há 20 anos atrás, a cerveja tinha 4%. Hoje é 4,5%. E as novas estão com 6,8% e 5% de álcool. A concentração tem aumentado. Também. Você falou que as pesquisas começaram a ser feitas em 88, então elas já têm mais de 20 anos, né, de uma pesquisa constante de atualização. Quais são, assim, as principais, a sua observação, né, nesse tempo todo que essa pesquisa vem sendo realizada, essa atualização de dados, como que o senhor percebe isso? A cada 3 a 5 anos, né, depende do dinheiro que me dão para pesquisa, a gente atualiza com diferentes amostras, né, essa pesquisa. E no ano 2000 foi um marco divisório,
onde apareceu o dado importante da mulher de 14 e 16 anos, em algumas regiões do Brasil, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a mulher bebendo um pouco mais do que o rapaz da mesma idade. Isso chamou a atenção. Aí nós nos detivemos mais nesse dado, uma preocupação prospectiva. Essa menina que está bebendo mais, daqui a alguns 10 anos, ela vai ser mãe. Então, a prospecção social a ser feita agora na pesquisa é a seguinte: ela bebendo mais até do que os meninos da mesma idade. Quando for mãe, como será ao colocar limites com relação ao álcool e drogas para os seus próprios filhos? Tenderá a ser mais condescendente? Então, daqui a 10 anos eu espero responder a essa pergunta. Mas, intuitivamente, podemos dizer que a tendência é que ela seja mais condescendente, que coloque menos limites nos seus filhos. E como que o Estado deve participar dessa questão? De forma interventiva, de forma educativa? Como que o senhor pensa sobre isso? Em todos os aspectos. Só de termos hoje em dia a lei seca, né, já é um grande avanço. E ela deverá ser a mais aperfeiçoada, ela tem alguns buracos que permitem alguns, com bom advogado, escapar da lei. E temos o poder público trabalhando mais junto aos organismos que lidam com crianças e adolescentes, como a escola, por exemplo, com clubes de serviço, aumentando a assistência social e de saúde para a família e para a criança e para o jovem. Então, nós vemos que o poder público tem uma possibilidade enorme de trabalhar em prevenção, mas o poder público prefere curar a prevenir. Então, por isso que me preocupo sempre nas eleições, né, em que eu vou votar. Eu procuro o discurso do político preocupado com a prevenção. Tá certo, então, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Espaço PUC. Fernanda também, obrigada pela sua participação. Professor. Obrigado a vocês. E o Espaço PUC termina agora. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um Repórter PUC. Você pode mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã é dia de Espaço Cult e a atração imperdível é a banda Topless, um bate-papo musical ao vivo às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 da noite. Acompanhe também as nossas redes sociais. Eu agradeço muito a sua companhia e até amanhã.